Luiz, beleza, Alex? Tô mais um vídeo aí. Então vou responder aí agora um argumento que eu vi. Vou responder mais especificamente, talvez agora com mais detalhes, a questão do argumento do pular etapas aí, de petreno, né? E mesmo também algumas considerações sobre o fingir combater aí, dando moral. A grande questão, ó, na verdade não há pular etapas, né? Porque, por exemplo, se você sai de uma atividade e você acaba indo para outra, na verdade não faz sentido, porque não há como fazer isso. Normalmente nós só enfrentamos dificuldades que nós temos capacidade de enfrentar. Então não tem como pular etapas. Né? As dificuldades vêm dentro daquilo que a gente consegue fazer. A não ser, claro, que você retroceda na fé, alguma coisa nesse sentido. Mas no geral a gente enfrenta dificuldades que nós temos capacidade para suportar. Então não tem muito como pular etapa. Né? Não faz total sentido. Mesmo assim, se eu fosse eventualmente, se esse argumento fizesse sentido, no meu caso não, justamente, como aquilo que eu já expliquei, não. Eu vou eventualmente dar um passo atrás para pensar, poxa, o que realmente eu quero, faço uma atividade mais fácil. E depois eu vou fazer alguma coisa que eu acredite ser um pouco, de repente, mais difícil, mesmo que seja dentro da minha capacidade, mas com alguma consciência de, poxa, agora eu estou bem preparado para executar uma determinada atividade. Agora, aquela coisa, por exemplo, também não moro falado aqui também do fingir combater. Não, porque, por exemplo, os meus pecados eu confesso. Né? Então, tipo, eu não finjo combater. Às vezes eu consigo me controlar em relação ao meu pecado, às vezes eu não consigo, entendeu? Então, em relação aos meus pecados, eu confesso. Então, não é fingir combater. Porque mesmo quando eventualmente eu venço o meu pecado, eu também posso falar aos demais se eventualmente perguntarem. Então se em algum momento eu venci o pecado, significa que eu o combati. Se eventualmente não se consegue combater algo, não se quer dizer não se possa combater outras coisas. Às vezes uma coisa você não consegue combater, um pecado específico ou uma dificuldade específica você não consegue combater. Você pode combater outras coisas que você eventualmente consiga. Né? E de certa forma cada um escolhe as suas próprias lutas. Né? Por exemplo, apenas completar essa ideia do... Não porque meus pecados eu confesso. Eu posso confessar o que eu fracassei e confessar o que eu ganhei. Então, e às vezes até o mesmo pecado. Aqui eu perdi. Pelo mesmo pecado. Poxa, hoje eu ganhei, hoje eu consegui me controlar. Então, não, isso também, aqui ó, da questão de pular etapas. Veja bem, quando eu fui ao voluntariado pela primeira vez, eu não esperava ser um cristão que realmente, vamos dizer, se aproximasse tanto de Cristo. Eu nem sabia. Então, esse pular etapas talvez é um pouco o argumento do Pedrinho. Porque, se ele eventualmente está falando contra mim, se está falando nesse sentido, ele diz assim, não, eventualmente não se pula etapas e tal. Quando eu fui ao voluntário pela primeira vez, eu não sabia. Eu tenho a divisão entre cristão crente e cristão frio, eu nem sabia dessa classificação, eu nem sabia o que eu ia fazer. Entendeu? Não só na atividade voluntária eu sabia o que eu ia fazer, mas eu não sabia como eu iria me portar diante do Evangelho e qual seria a minha opção. Então, assim, na verdade, não. Né? Quando fui ao voluntário pela primeira vez, eu não esperava ser um cristão eventualmente muito próximo de Cristo. Eu falei, não, vamos ver o que eu consigo fazer na dinâmica dos fatos. Eu esperava, no primeiro momento, apenas retomar a autoestima e resolver algumas questões de raiva que eu tinha contra outras pessoas. Eventualmente sim as repreendendo, mas no sentido de o objetivo principal era retomar a autoestima para eventualmente eu ter confiança para fazer, inclusive, coisas que eventualmente a Bíblia sugeriria para fazer. Por isso não houve queima de etapas. Né? Por isso que não houve queima de etapas. Também por isso. Né? Depois, quando eu saí de uma outra atividade, eu me considerava, por exemplo, outra coisa, eu me considerava, sim, preparado para executar algumas atividades. Eu não me considerava eventualmente preparado para acontecer algumas coisas que na verdade, dependeram da escolha de outras pessoas. Eu nunca pedi para ser perseguido. E, eventualmente, são coisas que eventualmente eu não sabia se eu ia conseguir. Mesmo no sentido argumentativo, eu não sabia se eu ia conseguir lidar. Então, por exemplo, eu nunca pedi isso. Agora, em relação às atividades que eu me dispus a fazer, eu acredito que eu tive capacidade para executar todas. Que eu lembre, eu tive capacidade para executar todas. Talvez às vezes não 100%, não sendo perfeito, mas sendo bom, e talvez algumas atividades tomaram que eu tenha conseguido até ser muito bom. Uma outra atividade, eu me considerava,
por exemplo, sim preparado para fazer a atividade na qual eu estava. Não todas as circunstâncias, eventualmente uma perseguição muito sucessiva, eu não sei se eu seria capaz de enfrentar isso. Como efetivamente, talvez em alguns momentos eu realmente não tenha sido capaz. Se bem que consegui durante muito tempo também. Né? Não todas as circunstâncias dela decorrentes. Posso e consigo pregar, por exemplo. Eu não consigo eventualmente ficar respondendo, por exemplo, mentiras o tempo inteiro. Eu não consigo ficar eventualmente ou respondendo argumentos o tempo inteiro só porque a pessoa eventualmente está testando ou está me provocando. Eu não gosto disso. Eu não sei se eu consigo, por mais perdoável que seja a pessoa. Não me dou bem com isso. Porque, inclusive, a impressão que eu vou ficar respondendo o tempo inteiro, como também, de certa forma, como se eu fosse conivente com essa mentira. Poxa, estou no mesmo ministério do cara, estou concordando com o cara está fazendo. Não estou. Então, eu aguentei ainda, até onde eu consegui. Até onde eu consegui, então eu falei, poxa, não vou ficar mais, porque, poxa, vai ficar o tempo inteiro me perseguindo sem haver aí tanta necessidade. Problemas diferentes. Claro que eu acho que, às vezes, isso em algumas situações pode ser útil se eventualmente gerar controle aí do tal do orgulho, né, que eu até eventualmente falei num vídeo um tempo atrás, mas é aquela coisa, de qualquer sorte não faz sentido, porque em outros momentos em que não havia muito orgulho ou em que eu estava resolvendo os meus problemas, eu fui atacado também, quer dizer, não tem lógica, não tem sentido. Não fazia muito sentido, em alguns momentos em que houve perseguição não fez muito sentido, né, não fez muito sentido. Então problemas diferentes não advêm da mesma. Não, isso aqui é de outro vídeo. Assim, apenas um complemento é o errar para se tentar acertar. Por exemplo, uma ideia do canal é justamente avisar para outras pessoas que isso possa ocorrer e grandes mal-entendidos também podem ocorrer, ou mesmo mentiras, ou desinformações, ou omissões de busca de informação, ou mesmo ainda omissões de informações podem vir a ocorrer. Então, assim, essa é a ideia do canal. Você não é uma pessoa, eu vou provocar aqui uma pessoa, mas eu vou errar para tentar acertar. Mas justamente estou avisando isso no canal para que a pessoa saiba que, eventualmente, se ela cometer um pecado, ou até se ela não cometer pecado nenhum, ela pode ser perseguida por pessoas que vão errar para tentar acertar e que, consequentemente, estão se omitindo de buscar a verdade com essa pessoa. Aqui é um relembrete. Só quero dizer que isso é uma ideia do canal. E o relembrete, faço um vídeo para que pessoas se previnam de falsas informações. Mesmo que os contadores de mentiras ou de falsas informações sejam perdoáveis depois, no sentido de que as pessoas vão descobrir que essa informação é falsa, e no sentido de outras pessoas até não caírem em falsas informações. Tudo bem. O problema não é depois, o problema é o enquanto a pessoa acreditar na informação falsa e eventualmente se escandalizar com isso. Ah, mas ela vai perdoar depois? Não, mas quanto tempo ela ficou escandalizada? Por isso aí muitas vezes cabe a alguma determinada pessoa cortar isso, cortar essa ideia. E não apostar, até porque a pessoa não seguir de acordo com falsas informações, apenas porque depois essa pessoa que se guiou de acordo com uma informação errada, ou por uma acusação de uma terceira pessoa, que ela acha que cometeu um pecado porque alguém falou para ela, um telefone sem fio, ou no sentido de que ela acreditou numa falsa informação doutrinária, que ela vai cometer um erro, mas ela até perdoa eventualmente seja um pastor, ou qualquer pessoa que fale uma mentira para ela, e ela seguir de acordo com a informação errada, por menos importante que seja, por mais perdoável que seja, mesmo que os contadores das mentiras sejam perdoáveis, depois no sentido de não caírem, de não conseguirem fazer com que a pessoa caia, ou no sentido de fazer com que a pessoa supere a mentira depois e descubra por que a informação é falsa, ou seja contada por alguém que a informação é falsa, para que ela não se escandalize, porque se deixar para as pessoas, elas vão deixar as outras acreditando em informação falsa a vida inteira. Serão perdoáveis depois no sentido de não caírem em falsas informações. E por mais que sejam perdoáveis, depois no sentido de evitar que pessoas caiam também nesse sentido. E descobrir por que são informações erradas depois. Ou seja, por exemplo, ficar 2 anos achando que uma pessoa cometeu determinado pecado, tenho medo dela, e no final ela não cometeu. Ah, eu vou perdoar o acusador. Pô, deveria ter me falado antes que não. Né? Ah, mas ele não sabia, deveria ter provado a informação. Eu também não quero escândalo na igreja que fiquem sabendo que uma pessoa cometeu um pecado que ela não fez. Por mais perdoável que seja. Ficar 2 anos achando que a informação é verdadeira. Olha, isso é um risco muito alto. Né? Eu não acredito que se deva fazer isso apenas a título de perdão. Bom, então é isso aí. Acredito que respondi
algumas questões. Sim, vejo a possibilidade de haver lesão para outras pessoas em relação a mentiras. Eu já sabia da possibilidade, perdão, ao contrário do que dizem. Mas eu acredito que não, porque se o sujeito que contou a mentira ele tem a certeza que ele vai ser perdoado, previamente, não quer dizer que não vai haver escândalo durante um certo tempo. Então, de certa forma, que eu já falei no canal, então apenas para que se evite esse tempo, alguém vai ter que falar a verdade e a pessoa pode ser perdoada depois, não faz total diferença. Né? Mas no final as pessoas não vão ficar escandalizadas, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário até. E vamos aí, estamos aí nesse sentido corrigindo as informações, porque sim há a possibilidade que pela mentira haja uma escandalização desnecessária, como já havia acontecido. E que possamos eventualmente estar cada vez mais respondendo a verdade para que ninguém acredite, para que ninguém caia em falsas informações. Não é erro para tentar acertar, não, muitas vezes é mentira mesmo. E muitas vezes também o erro para tentar acertar demonstra uma omissão da busca da verdade. E aí, qualquer pessoa que está acusando, seja um pastor, seja uma pessoa que pertence à igreja, não está se preocupando com o sentimento das outras, no que se refere à crença nessa informação. Inclusive pessoas que não perdoariam na mesma circunstância. Valeu, Deus é bom. Valeu.